Kiko, olha, senta. Tu porta-te bem, senão vais para o castigo. Não há castigo, mas não interessa. Vais na mesma. Está bem? Olha, estás ali impecavelmente enfrentada. Estás ótimo. Podias estar melhor. Vai a tua filha, vai. Deita. Sim, não vai. É natural. Sim, eu acho que é mais fácil. Pronto, então vá. Olá meninas, hoje vamos falar com a Leonor Martins. A Leonor é psicóloga clínica e é especialista no sono dos bebés, que é uma coisa muito importante. E eu estou super curiosa. Nós ainda não conversámos praticamente sobre o tema. Foi de propósito, a ideia... A Leonor é prima de uma amiga minha. E quando me ligou para falarmos um bocadinho sobre o sono dos bebés, eu disse, espera, não vamos falar ainda. Porque se calhar é mais interessante fazermos um vídeo porque vai interessar a outras pessoas com certeza, por isso estamos aqui a conversar em direto, no fundo vai ser isso, não é, Leonor? Assim uma conversa gravada, porque as minhas dúvidas de certeza que são as dúvidas de outras pessoas. Eu tenho imensas dúvidas e há outras dúvidas que tu te vais lembrar e que eu não me vou lembrar porque a criança ainda não existe, não é? Ela já não dorme assim muito bem, dá assim uns pontapés à noite. Não sei se isto é algum sinal. Não. Até ficar para fora está tudo tranquilo. Pronto. Não é fora do normal, ele não é só se manifestar, ele manifesta-se a toda a hora, mas assim manifestar-se ainda mais à noite. Não é sinal que ele vai dar assim noites terríveis. Há esse mito, mas não quer dizer nada. Não. Isso é que interessa, porque eu tenho um feeling, eu já tinha partilhado que ele vai ser zen. Vai ser zen. E eu acho que se nós acreditarmos muito nisto, isto acontece. Muito acontece. Achas? Pronto, então é isso, vai ser zen, está espetacular. E o Kiko não é zen, mas o Kiko está aqui ao pé de nós. Porque ele acha que era para ser. Kiko está quieto. Ele está a lamber as pernas. Bem, então, vamos lá falar então sobre o sono dos bebês. Kiko, quieto. Vamos lá falar então sobre o sono dos bebês. E eu acho que, não sei se é a principal dúvida, mas uma das minhas grandes dúvidas é como é que nós fazemos. Eu sei que nos primeiros dias é difícil, é impossível, não é? Porque eles têm que mamar, ou quem não puder dar de mamar, eles têm que se alimentar à meia da noite, não é? É difícil. Claro, sim. Mas a partir de quando é que nós podemos esperar assim uma noite tranquila? Então é assim, eu acho que isso depende imenso dos bebés, porque uma das minhas grandes filosofias é que cada bebé é um bebé. Portanto, no primeiro filho podemos ter a sorte de dormir lindamente desde o dia 1 e de repente num segundo a fazer tudo igual, apesar de nunca ser tudo igual. Sim, só dormir porque há outro, exatamente, e porque nós somos outras, porque quando nasce um filho nós mudamos e somos outras. Mas eu acho que um bebê precisa de comer, quando nasce precisa de comer, durante os primeiros 3 meses, depois também depende do pediatra. 3 meses sem dormir? Não é sem dormir, nós partamos de dormir nos intervalos Não, há aquele mito do dorme quando ele dormir. Sim. E eu nunca consegui fazer isso com o meu filho e acho que é uma coisa muito difícil de pedir às mães, porque primeiro eles dormem 1 hora e acordam, 1 hora e meia, pronto. E nós temos milhões de coisas para fazer e temos, algumas de nós principalmente, vontade de continuar ativas. Portanto, sim. Se ele está a dormir, nós queremos ter vida, vamos aproveitar nesse momento vamos tomar banho, é o básico. Exato. E secar o cabelo. Não, mas é que eu tenho amigas que não conseguiam tomar banho quando estavam sozinhas em casa com os bebés. Pois não, quantas vezes às 8 da noite eu ainda tinha o cabelo molhado. Exato. Porque tomar banho tinha tomado, mas ainda Sim, estava... mas não dava para secar o cabelo sequer. Não. E aconteceu uma coisa que eu nunca me vou esquecer, que saí do banho mesmo com espuma na cabeça, porque comecei a ouvir lá os gritos e engasgar-se e entrei em pânico e pronto, e fiquei com a espuma na cabeça durante 2 horas. Até consegui ter coragem para voltar a entrar no banho, porque realmente é aqueles primeiros tempos, principalmente no primeiro filho. Sim, é novidade, não é? Nós não sabemos se está tudo bem, se não está... Não. E as inseguranças muitas vezes vêm ao de cima e depois temos imensas opiniões e as mães e as avós e as primas e toda a gente sabe tudo. Sim, toda a gente sabe. E se não sabe, há livros que sabem e de repente parece que nós somos as únicas pessoas que não sabemos e isso... E nós é que devíamos saber, na prática. Nós é que sabemos, porque a mãe quer dizer, a mãe do Manel é a Margarida, não é mais ninguém. Sim. E nós conhecemos o nosso bebê melhor do que ninguém, desde o primeiro dia. Pois, é um instinto, não é? As minhas amigas também me dizem imenso isso, olha, não ligues muito àquilo que os outros possam dizer, não ligues muito, claro que há coisas que são importantes ouvir, claro, mas ouvir e só retirar aquilo que interessa, não é?
Sim, porque há teorias para tudo. Então hoje em dia livros, quer dizer, há livros com tabelas de quando é que eles devem comer, quando é que eles devem dormir, quantas Sim. horas. As crianças não são todas iguais, tabelas, Não é muito matemático, difícil gerirmos por tabelas, eu acho. E depois é assim, o bebê nasce pequenino e o médico vai dizer, vai ter que comer 2 em 2 horas. Ou nasce um bebê ótimo e o médico diz, não precisa de o acordar para comer. Quer dizer, vai depender tanto de tudo o que vai acontecer quando ele nasce. Eu acho que o meu vai ser daqueles que não precisa acordar para comer. Vai nascer Espero, acho que sim. Ele não está propriamente pequeno, não é? Dá para ver pelo tamanho da minha barriga. Mas já não sei quando é que foi a última ecografia, foi para aí às 21 semanas, ok? 21? Sim, Não foi. foi, não, mas não foi às 21, foi às 28. E ele estava com 1,6 kg, portanto não parece que seja Kiko. Pronto. O Kiko está a adorar a Leonor. Está a participar aqui. Ele quer participar, Também quer uma assim, no terapia fundo. do sono. Ele não precisa, por acaso ele não precisa. Mas pronto, se tu ajudares o Manel a dormir, podes ficar aqui à vontade, está ótimo. Pá, mas quieto. Então, ou seja, vai, obviamente depende do bebê, não é? Mas O que é que nós podemos fazer para ajudar, quer dizer, proporcionar boas noites de sono desde o princípio? Eu acho que isso é a dúvida mais. Quantas vezes aparecem em consulta mães com bebés de 1 mês e que dizem, eu sei que não pode fazer nada agora, mas diga-me o que é que eu posso fazer para prevenir. Eu no outro dia tive uma mãe muito engraçada que estava no 5º filho e dizia, os meus 4 filhos dormem na minha cama, os 4 primeiros, portanto eu quero... uma cama gigante. Eu quero que este não durma. E eu até achei graça, mas antes já agora, o que é que é Só mais um. Só mais um. Não, se eu quero que este não durma, porque eu devo ter feito tudo mal com os outros e fiz tudo de maneira diferente sempre, e agora quero que alguém me diga como é que eu devo fazer. E eu acho que o mais importante de tudo é perceber, o sono não é uma coisa isolada, o sono depende de muita coisa. muita coisa que acontece no dia a dia. O sono é um equilíbrio entre várias coisas. Comer, como é óbvio, ter fome ou não ter fome, a relação que tem com a mãe e com os pais, sim. portanto, estar seguro, a atividade que fez durante o E dia. essa segurança também tem a ver com a nossa segurança, não é? Se nós transmitirmos insegurança e estivermos sempre nervosas e agora o que é que vai acontecer e o que é que eu faço agora e tudo, Sim. tudo. Sim, essa ansiedade passa. Agora, ao princípio, é quase impossível estarmos sempre seguras, porque vão haver montes de momentos em que... Não, eu, por exemplo, vai-me fazer imensa impressão dar banho, eu acho que ele me vai escorregar pelas mãos. É já- até ao dia em que ele tiver nas mãos e foi Sim. tão fácil, porque pesa 2 quilos. É uma coisa 2 quilos não Três, parece que três. vai pesar 2 quilos, mas sim. Mas eu já combinei com o João assim, ser do teu departamento, porque eu acho que, não sei, eu tenho mesmo a sensação de que vou agarrar nele e ele Não, vai mas escorregar. é ótimo ser do departamento do pai. Os homens adoram dar banho e é um bom, momento acho ótimo. em que nós temos também para nós e eles têm de relação sozinhos. Claro. Eu acho ótimo, eu aconselho sempre. Sim. Mas pronto, depois há mães que gostam de fazer Claro. tudo e mães gostam mais do não. bem. Exato. Mas o pai ser responsável pelo bem é uma maravilha. É ótimo. Uma maravilha. Mas eu acho que é importante perceber que um bebê só dorme se estiver seguro e tranquilo. E a nossa função principal é essa. É dar-lhes essa segurança. E achas que é importante haver tipo aquele silêncio? Porque há aquelas pessoas tipo, não, agora vamos falar muito baixinho porque o bebê está a dormir. E outras que é na boa, tipo, estamos a falar na maior. Porque eu acho que é mais fácil se nós, ou seja, no fundo, ele é que chega. Kiko, sai daqui, senta, sai. Vai à tua vida, Kiko, vai lá para fora. Porque no fundo, ele é que chega, ele é que tem que se adaptar à nossa vida, não é? Um bocadinho assim. Sim. E eu pelo menos eu gostava de fazer, não é fazer festas, não é preciso, não é? Mas ter uma vida normal, a televisão está ligada e nós estamos, se alguém telefonar, podermos atender o telefone e ser uma coisa normal, Claro, não ser tipo estar só a sussurrar. Não, isso eu acho que mais uma vez é assim, cada família tem as suas coisas, há pessoas muito mais rígidas e, Claro. e outras mais Na boa, legais. exato. Tudo se faz e é um bocadinho, primeiro depende de nós, como é que nós somos e como é que nós gostávamos que o nosso filho fosse. E depois, também depende do bebê, há bebés que, poucos, são raros, mas que precisam realmente, desde o primeiro dia, de alguns extras, ou os quartos escuros, mas são muito raros, porque a maior parte dos bebés nos primeiros 3 meses dormem em qualquer lado, com qualquer barulho, porque, aliás, eles quando estão na nossa barriga, eles têm barulho, não é? Quer dizer, ele está a ouvir isto tudo, ele tem barulho, aliás, há bebés que precisam de barulho para dormir, Pois. ao contrário, não é? Sim. Portanto, eu acho que o importante aqui é, os primeiros 3 meses, eles adormecem em qualquer lado, com qualquer barulho. Qualquer hora. A qualquer hora. Claro que nós
se pudermos ter algum cuidado com isso, principalmente uma coisa que eu acho muito importante desde o primeiro dia é ajudá-lo a perceber a diferença entre o dia e a noite. Portanto, se nós de noite estivermos com a casa toda cheia de barulho, luzes acesas, Ele não vai perceber, dia, não é? ele não percebe. E essa orientação é boa sermos nós a dar desde o princípio, que eles não lá. Que é para saber que a noite é para dormir e durante Cá o em dia... casa toda a gente dorme à noite. Exato, sim. Inclusivamente tu. O Carl também dorme. Muito provavelmente vai dormir aqui no chão, mas sim. Pronto, e isso eu acho que é uma coisa muito importante. Mas fora à noite, aliás, dia até ao contrário, as cestas devem ser com luz, devem ser com Que é para eles pessoas à perceberem a volta. diferença, não é? Claro que não é pelo lado da Bimbi, não é? Porque Sim. já dormi descansada. Mas não há necessidade, Não. mas sim. Mas que ele perceba que é diferente o sono do dia e o sono da noite. Claro. Sempre um sono bom, porque a ideia é ser um sono reparador e se ele dormir, isto é uma coisa muito importante, os ciclos dos sonos do bebê são um bocadinho diferentes do nosso. São normalmente 40 minutos, 45 minutos e eles passam 20 minutos em sono leve e depois sono profundo. Depois acordam e fazem. Há bebés que conseguem juntar 2 ciclos e é uma maravilha, fazem cestas ali de 1h30. Há uns que até conseguem juntar 3, mas a maior parte dá sinais ao fim do primeiro ciclo. Então, mas imagina, se ele não quiser dormir durante o dia, é suposto nós... Nem ele vai pensar. querer, mas é suposto... Kiko, sempre, dá-te. Mas é suposto nós fazermos com que ele durma. Sim, o Porque sono às vezes é do assim, dia- se ele não dormir durante o dia, se calhar dorme mais à Ah, isso é o noite. maior mito da história! Não. Ok. Quanto melhor ele dormir do dia, mais descansado está e mais fácil vai ser dormir à noite. Olha, estás a ver, eu achava que, bem, se ele não dormir durante o dia está ótimo, vai estar de rastos à noite e vai Não. dormir a noite inteira. Não, porque há uma coisa muito importante, é o nosso cansaço e de rastos é completamente diferente do deles. Primeiro, deles. eles precisam muito dormir, um recém-nascido precisa dormir 16 horas, 18 Sim. horas, eles comem, dormem, Sim. não é? E durante muito tempo eles precisam de 3 cestas até um ano. Não é? Portanto, sim. depois cai e fica 2 e depois passa a uma. Não sei se viram agora a Sociedade Portuguesa de Pediatria aconselha a cesta até aos 5 anos, que é uma coisa completamente que nunca Eu acho que falou. devia ser para ser. Eu durmo cestas. Ó, para ser. Eu adoro dormir a cesta, a sério. Eu não tô... Agora, desde que estou grávida, eu durmo muito mais a cesta, mas Mas agora a adoro. pessoa sente que tem direito, não é? Ai, Quando tô- está grávida, sim. sente depois. Sim, mas já não antes de estar sente grávida, eu assim. dormia a sesta ao fim de semana. Ai, cara, que maravilha. Mas eu, pronto, eu sou um bocado. Então pode ser que ele saia assim, Era com vontade de espetacular, dormir. porque eu durmo em qualquer lado, a qualquer hora. Pronto. Era ótimo que ele saísse sempre, Era, não é? Porque assim era. ele pode estar sempre a dormir. Mas isso é uma coisa muito importante. O cansaço deles é uma agitação. Eles ficam agitados, ficam sobreestimulados. E não ficam- conseguem dormir. E não conseguem acalmar-se para voltar a dormir. Portanto, ficam exaustos. E um bebê cansado é aquilo que nós É pior. não queremos. Não queremos. Eu, se calhar, não sei se isto também é um mito. Há pessoas que dizem, ele pode, deixa-o chorar. Eu não sei se. Não sei se eu se vou conseguir fazer isso, não é? Porque é um bocado. Não sei, é estressante deixá-lo chorar. Deixa-o chorar que ele depois ele cala-se e vai dormir. Isso acontece? Não, e é isso que eu quero. Também é uma coisa que eu defendo muito, que é. Como psicóloga, portanto, eu não sou terapeuta de sono de formação, sou Sim. psicóloga primeiro e depois Claro. faço a especialização. E, portanto, nós estudamos o desenvolvimento da criança. E os primeiros 3 anos de vida são tipo, uau, Fundamentais. os 3 anos mais onde tudo acontece. Eles conseguem aprender 7 línguas no primeiro ano ou 2 de vida. Portanto, é uma altura em que eles aprendem tudo. E nós não queremos, de maneira nenhuma, deixar um bebê a chorar. Com que intuito? A ideia é Não, ele acabar por se calar. Pois, porque o que eu ouço é ele vai se cansar e vai se calar, mas é assim, até ele se vai se cansar, cansar. nós estamos ali a morrer aos bocadinhos, não sei. Pronto, primeiro isso. Primeiro, o choro do nosso bebê, não dos outros, mas é feito para nos atormentar. A nós. A nós. Os Mas, dos outros já atormentam um bocadinho, um bocadinho, mas é diferente. Porque se os bebés todos da sala estão Alguém- a chorar alguém e não é vai o cuidar nosso, deles, não é? É. Sim. No dia em que é o nosso, não. Isso não é assim. E está feito, eu acho que é fisiológico. Está feito para nos... Porque o choro deles é a única maneira que eles têm de comunicarem. Nós temos que pensar É nisso. isso, sim. Se eles choram, eles querem dizer alguma coisa. O que é que eles querem dizer? Às vezes tenho fome, às vezes quero colo. Tenho sono, Estou perdido, tenho sono, tenho uma etiqueta a picar no rabo. tenho frio. Tenho frio. Tudo. Sim. Tudo é dito através de gestos, sons ou choro. Quer dizer, não é preciso ser um choro desesperante, mas Sim, mas Pois depois é. depende, não é? Lá está. depende dos bebés. E nós vamos aprender, e os primeiros meses são de aprendizagem de o que é que este bebê me quer dizer, o que é que este som quer dizer, o que é que este gesto quer dizer. E nós vamos conhecê-lo melhor do que ninguém. Portanto, ele vai fazer e nós já sabemos. E às está vezes cheio já de fome. reconhece o Tudo. tipo de choro. Tudo. E isso é essencial para a segurança dele, que é reconhecermos o choro e respondermos
àquilo que ele quer. Se ele pensar assim, tenho fome, vou chorar, olha, ela deu-me leite, boa. Tenho imenso sono, vou chorar, olha, ela pôs-me a dormir. Espetáculo, ela percebe mesmo aquilo que eu sinto. Estou mesmo a ser compreendido. E a partir desse momento, ele sente-se há mais uma seguro segurança enorme. E não é só na mãe, é no mundo. Tipo, ok, já percebi que Está há tudo aqui bem. uma. Sim. Há uma confiança natural que cresce e isso é muito importante. Agora voltando só a deixar chorar. Um bebê não se acalma sozinho. Isso é. Pois, exato. O que é que nós fazemos, nós adultos? Se tu pensares assim, estou nervosa, o que é que eu vou fazer para me acalmar? Bebo um copo de água, ligar à minha melhor amiga ou à Sim, minha mãe. exato. Respiro Fundo e penso, vá, não é assim? Sim. Portanto, o que eles pensam é, estou nervoso, choram, sentem-se desconfortáveis e não sabem porquê, agitar. E ninguém faz nada. E o nosso papel de pais é tranquilizá-los. É acalmar, claro. Pronto. Agora, pô-lo na cama sozinho para adormecer? Claro que sim, mas tranquilo. Portanto, estar com ele, pô-lo no berço, nos primeiros tempos, pô-lo no berço acordado, para ele perceber que o berço é um lugar bom para estar, um lugar seguro, que pode estar tranquilo. Se estiver a chorar, acalmá-lo antes de pôr no berço. Nunca pôr um bebê no berço A chorar. que está a chorar ou que não está tranquilo, porque Não vai dar bom principalmente um bebê recém-nascido, não é? Ele não Sim. percebe mesmo, ele precisa. Pois, exato. Nem precisa. ele percebe, nem nós. Nem nós. E há uma coisa importantíssima, supostamente os bebés ficavam mais 3 meses na nossa barriga. Portanto, os primeiros 3 meses Sério? são considerados o quarto trimestre. Ok. Sim, mas já não podemos, porque Sim, se eles já já. nascem assim, Sim, imagina já com nasce. 7 quilos. O que seria? Pronto, e então... Graças a Deus está muito bem feito. Exato. Mas aqueles primeiros 3 meses ainda são muito... Eles precisam muito de contacto, pele com pele, muito estar contidos, ainda não sei se já ouviste falar do swaddle, do... Sim, Pronto, que eles estão mais Pronto, perto mas de nós. apertá-los e os selinhos, tudo isso para lhes dar o conforto que eles têm na barriga e no fundo responder às necessidades dele de conforto e de colo e de mãe e de segurança. Sim. Que é isso que eles... E quando é que tu achas que... Porque há várias teorias, várias versões, não é? Quando é que tu achas que é suposto ou é seguro, por exemplo, isto aqui é a cama dele, não é? Mas ele nos primeiros tempos não vai dormir aqui, vai dormir no nosso quarto, num berço. Quando é que achas que essa mudança é segura e é suposta? Suposta, não sei. É assim, eu Depende acho também se que... calhar do bebê, não é? Depende do bebê, depende dos pais, mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde é muito clara nisso. É aos 6 meses por causa do síndrome da morte súbita. Exatamente, Já ouviste falar? sim. Pronto. Portanto, aos 6 meses, até aos 6 meses eles devem dormir ao pé dos pais para prevenir de alguma maneira, para os pais estarem mais atentos, mais em sintonia, porque estão, quer dizer, qualquer barulhinho, Ali ao lado. Pronto. Pois eu espero ser assim, porque eu sou uma pedra a dormir. Mas toda a gente me diz que isso vai acabar, não é? Exato. Não, mas por um lado é bom, eu fico mais descansada, Claro. porque é que pode acontecer tudo e eu continuo impávida e serena a dormir. É, mas isso é uma das coisas E que se isso acaba, infelizmente- mas deixa mais satisfeita, porque às tantas eu fico um bocadinho preocupada. Tu quer dizer, se acontecer alguma coisa e eu não ouço. Não, eu acho que isso, nunca ouvi falar disso, a continuar a acontecer. As mães ficam com sono levíssimo e Sim. depois, quando o bebê está no nosso peito, se estivermos a dar de mamar, então é quase uma sintonia de são horas de mamar, a pessoa já acordou, antes dele fazer já nós nos estamos a levantar. Exato. Que é, pronto, com o biberon, isso também pode acontecer, mas não é assim tão óbvio, porque não há a parte fisiológica a funcionar. Mas de qualquer maneira, o bebê até aos 6 meses estar ali é mais seguro. Estas camas são espetaculares. Eu acho que dependendo do bebê, aos 4 meses pode precisar de uma cama já destas. Depois depende do tamanho, não é? Depende do tamanho, depende da agitação que ele tem à Sim. noite, não é? Mas o estar assim é só até ele se começar a sentar. No dia que ele se começar a sentar, Sim, isto a cama depois, desce. porque isto, exatamente, Porque isto tem eles três, não estão. pois é que isto tem 3 níveis. Pois. Aliás, esta tem, eu acho que todas têm, não é? Estes níveis. Não. Nem todas. Não, Pronto. mas isto Esta tem 3 níveis. Este é o- Este é o mais acima, porque quando ele for recém-nascido ele não se vai mexer, não é? E depois ainda tem outro que é mais ou menos aqui e tem outros cá em baixo que é para ele se poder pôr em pé se for preciso. Claro. E não, Vai ficar aqui e muito não tempo saltar, ainda. sim. Sim. Exato. Mas eu acho que, mais uma vez, nós gostamos de dizer depende da família, depende do bebê, porque eu acho que não há rigidez e isso, principalmente na psicologia, nós quando estamos numa consulta do sono e recebemos uma família, estamos 3 horas com a família, porque queremos perceber o que é que faz sentido naquele contexto, não é? Porque é que aquela criança não dorme, não é? Ou às vezes não é só porque é que não dorme, mas o que é que vai funcionar com estes pais? Porque há pais mais rígidos, pais mais flexíveis, pais que gostam de rotinas, mães que odeiam rotinas, que dizem Sim. eu não me consigo orientar com um dia marcado. Então, mas vamos pensar de outra maneira. E tudo é feito, tudo é fazível. Mas tem que ser tudo adaptado. Tem que ser adaptado aos pais, ao bebê, E ao estilo de vida também ao estilo de que vida. têm, não é? E principalmente, quando escolhemos uma maneira de estar, isso é que é importante, é ser coerente. Portanto, Claro. e
consistente, tem que ser quase sempre da mesma maneira, porque se um dia fazemos uma rotina espetacular, um dia a seguir é como for, um dia dorme na cama, no outro dia dorme no sofá, um dia... O que é que nós estamos a ensinar ao bebê? Que não há previsibilidade, e aí lá vai a segurança também dele, lá vai para a água abaixo. Claro. Então é suposto eu dormir aqui ou ali. Uma das coisas que eu li foi que durante o dia, isto, lá está, vale o que vale, não é? Porque há várias filosofias, há várias vertentes, não é? De tudo, Sim, não sim, só sim. do sono, mas uma das coisas que eu li foi que durante o dia, nas cestas, que ele devia dormir a cesta aqui, no quarto dele, que era para se ambientar ao espaço, e quando um dia ele vier para cá dormir, não estranhar. Não estranhar, sim. Eu acho que, da minha experiência, até aos 3, 4 vezes, normalmente é indiferente, pode dormir no carrinho, aliás, porque a nossa vida continua, claro, não é? Sim. Portanto, vai dormir muitas vezes no carrinho, vai dormir muitas vezes no ovinho, vai dormir se calhar em casa da avó, claro. Portanto, vai andar por aí connosco, são muito portáteis, Sim. e normalmente eles próprios mostram que já não está a resultar. A cesta está mais agitada, já não dorme tanto tempo, já é mais difícil adormecer, portanto, há ali uma altura, uma transição a partir dos 4 meses, ou que o próprio bebê mostre, em que nós percebemos, ok, isto não está a funcionar, ele precisa de um espaço que seja sempre o mesmo. Sim. Pronto. Okay. E isso eu... Ele avisa-nos, basicamente. Eles avisam-nos de tudo. Eles Mas é que às vezes não tudo. Nós é que estamos... Sim, mas eles avisam, porque eles dão sinais e é muito importante esta compreensão dos sinais dele. E ao princípio é tipo, o que é que será? Tem fome, vou despir, tem calor, tem frio. É isso, é que eu acho que deve ser um pânico. Eu lembro-me que a minha sobrinha, por exemplo, ela chorava imenso, porque o meu sobrinho, que é mais velho, era muito zen. Ela chorava imenso e às tantas, mas assim, era fácil, não é? Ela começava a chorar e nós, se calhar vamos embora, não é? Vamos à nossa vida, agora não dá para fazer isso. Pois. Não dá para irmos embora. Bebê, não dá para irmos embora, mas é assim. Realmente há bebés que choram mais do que outros, e isso claro que sim, e há uma hora crítica, que é o fim da tarde. O fim da tarde é a hora crítica dos bebés. Há uns que não têm, outros que têm, e outros, meu Deus, que têm mesmo uma hora muito crítica. Ao fim da tarde tenho imensas coisas para fazer. Nós vamos chamar o fim de tarde caótico, mas é fácil se nós pensarmos num fim de tarde, se nós pensarmos no nosso fim de tarde. Nós estamos muito mais cansadas porque o dia já acabou, muito mais intolerantes, não é? Sim, porque queremos sentar-nos no sofá e dormir e falar pouco, de preferência. Exato, jantar e ir para o quarto, para o sofá, ver um filme ou ver uma série. E se calhar até temos mais fome. Há imensa gente que começa a petiscar quando chega a casa, às 6h30, 7h. O bebê tem exatamente a mesma coisa, a diferença é que não consegue pôr isto por palavras e não se defende. Então, nós podemos fazer qualquer coisa por eles aí, é ótimo. Se percebemos que ele tem mais fome, se calhar ao fim da tarde, numa criança mais crescida, dar um lanche extra. Sim. Mas num bebê pequenino, dar mais vezes de mamar ou dar mais vezes. Não esperar aquelas horas. Sim, que é suposto. Perceber que ele tem... Pronto, se calhar está um bocadinho mais agitado. Prevenir a agitação. E o sono é a mesma coisa, uma cesta de fim de tarde, pô-lo a dormir mais cedo. Há imensa coisa que nós podemos fazer para evitar esse fim de tarde caótico, mas primeiro é perceber que é uma coisa comum e que há uma razão de ser. Não começar a especular, como as pessoas todas fazem, que inventam 50 mil motivos para o bebê estar. Porque não sabem. Porque não sabemos e é desesperante não saber, não é? E eu não sei se está relacionado o facto de dar banho aos bebés ao fim do dia, para eles ficarem, não sei, para eles acalmarem e tal. Mas... Nos bebés pequeninos é ótimo. Pois, e se eles, não sei, imagina que eles adoram chapinhar e não sei o quê, ficam ali quando todos eles adoram, nervosos. exatamente, e há bebés que odeiam o banho, portanto é assim. Mais uma vez, dependendo do bebê, mas uma coisa muito importante, se o banho é calma, não é? E se o banho é relaxante, é ótimo ser antes de ir para a cama. Ok. Ótimo. Se o banho, quer dizer, quando é o pai que dá, os pais raramente acalmam, os pais querem brincar, querem tirar os bebés ao ar. As brincadeiras dos pais são mais agitadas do que as nossas, portanto... Não sei, é que eu própria sou muito agitada. Pronto, então o banho ainda vai ser mais divertido. Que medo. Se calhar vamos dar banho logo de manhã. Logo de manhã, que é para a agitação parar. Não, mas... A verdade é que eu aconselho é, se o banho é um momento com o pai, divertido, em que o miúdo adora chapinhar, ou se é um momento estressante em que ele não gosta, então não pôr isso perto da hora da cama, claro. Porque vai deixá-lo mais nervoso. Sim. É ver o bebê e mais uma vez perceber o que acontece quando ele toma banho. É uma ótima rotina, se nós pensarmos, dar o banho e já ir para o quarto dar de mamar ou dar o biberon e pôr na cama. Sim. Perfeito. Mas muitas vezes não é fazível. Não resulta, portanto, sim. Ou seja, no fundo nós temos que tentar, não sei como, mas tentar perceber o que é que ele quer, não é? Quais é que são as necessidades dele. Tentar perceber as necessidades dele, responder. Se nós respondermos às necessidades dele de uma maneira consistente,
elas vão começar a tornar-se muito mais óbvias e se calhar nem vamos precisar de ouvir o choro para perceber o que é que ele quer. E há uma coisa com imensa graça que eu peço aos pais, às vezes aos 4 meses, não, porque o dia dele é completamente diferente, está-me a pedir isso e eu não consigo, então vai-me fazer um favor. Durante uma semana vai-me fazer um diário das horas a que ele dorme, que ele come, mas vai ser tudo trocado, mas faça. E de repente chegam à conclusão que não, que ele até adormeceu quase sempre por volta das 9h30, 10 da manhã. Sim. E depois fez uma siesta à hora do almoço, mais ou menos 2 horas. E que os dias são parecidos, porque eles próprios têm um padrão. Claro. Se nós estivermos atentos, percebemos o padrão deles. Se eles estiverem muito desregulados, nós vamos orientar para que seja o mais parecido Então possível. isso fez, ou seja, apontar, ou se calhar ao início apontar só para nós percebermos, Nos primeiros 3 meses, nem pensar. não vai dar, São não é? tipo, se calhar, se pensarmos nos 2 primeiros meses, principalmente, são um bocadinho perceber o bebê, conhecermos a nós próprios como pais, Sim. como família nova. E é um período de adaptação, portanto, baixar a expectativa. Não vai ser exatamente como planeámos, vai ser muito melhor em 1000 coisas, mas há algumas que se calhar não vão ser tão boas. E perceber, eu acho que principalmente, expectativas reais do que é que vai acontecer. É impossível. Há bebés que são facílimos de perceber, há outros que são mais difíceis, há uns que choram menos, outros que choram mais. E nós também vamos ser mães, se calhar, muito mais ansiosas do que achamos, ou muito mais descontraídas do que achamos. Sim. É sempre uma surpresa. Essas mães perguntam, isto é normal? Têm imenso medo e depois, quando os maridos estão na consulta, dizem, estás a ver, afinal é normal. E é muito engraçado perceber que a pessoa precisa de sentir que os outros também sentem as mesmas dúvidas que nós, os mesmos medos. E o que eu gosto de dizer é, claro que é normal. Se acha, que se sente que é normal e se para si está a correr como espera, é normal. Agora, claro que nós nos devemos preocupar. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, uma mãe que achava que era normal o filho bolsar muito. E o marido também achava muito normal, porque todos os bebés bolsam. Bolsam, sim. E a mãe andava-se a corroer durante 4 meses, até que ao fim de 4 meses estava na minha consulta e eu disse, e eu a ver o bebê bolsar, eu disse, ouça, já viu que aquele bolsa imenso? E ela, sim, mas é normal. E eu, mas sente que é normal? E ela, não, mas ele sente. E começaram ali e o miúdo tinha mesmo refluxo e aquilo tinha mesmo que se fazer alguma coisa em relação. Ou seja, também é a mãe que sente. Sim. Portanto, tentar perceber aquilo que nós sentimos que é normal ou não. Não há. Sim, o nosso instinto barreiras. está sempre lá. Está sempre lá. Exato. Está sempre lá. Então, e há assim mais alguma coisa, alguma dúvida que eu não me lembre sobre, que seja importante falar sobre o sono dos bebés? Ou imagina que não vai acontecer, não é? Porque ele vai ser zen, Manel, vai ser impecável, mas imagina que aos 4 meses, por exemplo, que eu estou desesperada e que ele não dorme, o que é que eu posso fazer? Ligue-te, desesperada, Por exemplo, deixa-me passar uma semana, se faz favor. uma semana não é preciso, 3 horinhas. Sério? Sério? É suficiente? Não, é a maior Vou parte. deixar aqui de fora para perceber. Não, eu acho que não tentar perceber, eu assusta-me imenso ver no Facebook pessoas que dizem o meu filho não dorme há 3 anos e de repente há 500 comentários a dizer é normal, o meu também. Não, não é. Não é, exato. Não é suposto nós não dormirmos durante 3 anos. Nem nós, nem eles. Não dormir é... 3 anos sem dormir não se É uma aguentava. tortura. Não dormir é uma a privação do sono é uma tortura. Aliás, era usado como é tortura por algum Sim, sim, motivo. por algum Ninguém motivo, claro. aguenta. Sim. E eu acho que, não só para nós, mas para eles, nós queremos dormir é essencial. Dormir é essencial para o desenvolvimento da criança. Nós temos que perceber que eles Para a nossa crescem a dormir. sanidade mental. Para a nossa sanidade mental. Para a sanidade, não qualquer só a nossa, pessoa. do casamento. Sim, imagina. De tudo. Porque a pessoa fica de uma intolerância, uma Claro. rabugenta, inflexível. Eu já estou um pouco rabugenta, não é? E o João só diz assim, eu temo o pior quando o Manel nascer, eu acho que vou fugir de casa. Não, ele vai correr lindamente, porque ele vai dormir lindamente, mas tentar perceber que não deixar passar imenso tempo, porque quanto mais tempo eles tiverem de maus hábitos ou de más aprendizagens, porque eles no fundo vão acabar, imagina, aquelas pessoas que chegam lá e dizem ele acorda de hora em hora durante a noite e precisa de colo para adormecer e tem 2 anos. E a pessoa pensa, há 2 anos que ele adormece desta maneira. Sim. É muito mais difícil fazê-lo desaprender do que se calhar se tivesse vindo aos 6 meses. Aos 6 meses, começou a perceber que, portanto, Mas suposto nos primeiros meses, até aos 4 meses, ou o que é, não há problema, eles podem adormecer ao colo, podem fazer o tudo. colo que quiser, colo é ótimo. Ok. Colo é a melhor coisa. Não, porque do assim, mundo. é ótimo e vai apetecer, como é vai. óbvio, não é? Agora, é o que eu estou a dizer, se de vez em quando ele está acordado, põe no berço e fica ali um bocadinho e ele vai adormecer sozinho no berço, perfeito. Claro. Às vezes adormece ao colo, outras vezes adormece no berço. Enquanto ele não precisa de rotina, nesses primeiros 3 meses, o colo todo que ele quiser, o mimo todo que ele quiser e depois calmamente vamos ensinando
Como é que é? Tudo Onde o resto. onde é que ele tem que dormir? Mas Que horas é que ele tem que dormir é tão importante ou mais do que comer. E aí Pois, porque é dormir que eles também engordam, não é? é dormir que eles Eles- crescem, eles- mas não é só a parte fisiológica. Engordar não é só não é engordar, Sim, mas crescem. crescem. Mas sim, mas é cognitivamente, é dormir que eles consolidam a aprendizagem durante o dia. Portanto, eles estão a viver coisas e a experimentar coisas e nas cestas eles estão a consolidar essas aprendizagens. Há uns estudos muito agidos feitos que é de crianças que fazem o jogo da memória e depois uns vão dormir a cesta e outros não. E os que dormem a cesta, quando acordam, lembram-se de Lembram-se. muito mais coisas do que os outros. Porque é a dormir que eles consolidam aprendizagens. É a dormir que eles recarregam baterias para depois ter energia para aprender mais. Novamente, Portanto, eles claro. precisam mesmo de dormir. Dormir é... Eu escrevi um texto há pouquíssimo tempo que é deixava o seu filho um dia inteiro sem comer e sem dormir. Porque as pessoas sem comer não deixam nem pensar. Pois, mas sem dormir, se Mas calhar, sem se ele dormir, não tiver sono, a coisa dormiu passa. 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, eu pergunto, olha, e era capaz de dar só 10 mililitros de leite aqui Ai, numa nem colherzinha e pensares. tal? Nem pensar. Pois, mas eu Dormir é uma acho que necessidade eu, básica. eu, pelo menos eu tinha essa sensação. Se ele não dormir durante o dia, está ótimo. Não, à noite ele está vai ótimo. quinar. Não, e mesmo a mãe. Para as mães, eu tenho mães desesperadas porque os filhos não dormem de dia e depois contam às amigas, mas ele dorme a noite toda. E as amigas, por amor de Deus, do que é que estás a queixar? Porque eu também preciso do meu tempo durante o dia. Pois, exato. Também é importante. Mas não, é muito importante para eles o sono, e é isso, essa mensagem é mais, o sono é uma necessidade básica. Eles E eles vão precisam. todos dormir impecavelmente. Impecavelmente. Assim, pelo menos os que nascerem em 2017, não é? Pelo menos esses. Vão dormir, eles já vêm assim com um chip zen. Oh, todos os que se chamarem Manel, por exemplo. Sim, também. mas depois também há meninas, é chato, não é? Porque as manelas desta vida, percebem? Também vão dormir bem, não se preocupem. E se não dormirem? E se não dormirem? Há coisas a fazer. Eu vou deixar aqui o telefone da Leonor, É. percebem? Podemos sempre Ou melhorar, e-mail. dar estratégias. E porque tu também ajudas as pessoas a entender essas dificuldades Claro que sim. e a ultrapassá-las, porque é muito Claro que importante. sim, não, e é uma coisa, nos domicílios, por exemplo, é uma coisa muito engraçada, que eu vou à casa das pessoas. Nos primeiros tempos há pessoas que preferem que nós vamos a casa em vez de Sim, virem sim, ter connosco à na consulta. consulta. E é ótimo porque percebe-se a interação, a relação da mãe e do pai com o bebê, Pois, como consegue é que é o estar no choro. ambiente, não é? É muito mais fácil porque às vezes as pessoas não percebem que tipo de choro é que é aquele, se é um choro... Sai daqui! Sai! Para ajudar, o domicílio é ótimo para isso, mas dá estratégias, conhecer aquele bebê, dá estratégias próprias para aquela família, para aquele bebê e tudo é Pois, possível. porque cada caso é um caso, não é? Cada Não caso podemos é um dizer, caso. ai, não sei quantas fez assim. Mas e- tudo tem solução, é sempre possível melhorar o sono do bebê e da família toda, por isso não desistir, é muito importante. Não vamos desistir, os nossos filhos vão dormir a noite toda passada uns tempos, não é? Porque no início não vai dar. Claro, E pronto, olha, Leonor, obrigada. nada. Por esta conversa, espero que vocês também tenham gostado. Eu não sei se vou dividir isto em 2 vídeos porque eu não sei se isto fica muito longo, logo se vê. Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, deixem aí, que eu também depois pergunto à Leonor. E vou deixar também o contacto da Leonor porque eu acho que vocês também vão ver. E espero que tenham gostado e não se esqueçam de subscrever o canal e fazer um like aqui em baixo se gostaram do vídeo. Beijinhos!